Alô, pessoal. Uma boa tarde. Acabamos de inaugurar nossa tarde e nós vamos inaugurar a tarde hoje falando, batendo um papo muito especial sobre os estereótipos da vida singular. Eu já chamei aqui a minha irmã, querida amiga Renata Gandolfo. Ela deve estar entrando em breve e nós vamos bater um papo hoje. Eu espero que você tenha tempo de também interagir conosco, fazendo a sua pergunta, batendo um papo, aquecendo justamente para a nossa pré-conferência que vai acontecer agora no próximo dia 11 de junho. Se você não conhece a Conferência Singular, você precisa conhecer. Então, bom dia, boa tarde aí, Thiago Barreto. Boa tarde você que está entrando, Wesley. Sejam bem-vindos. Oi, Michele, tudo bem? Deus abençoe você, Márcio. E nós estamos aí já começando para entrar ao vivo e bater um papo aí sobre estereótipos da vida singular, tá bom? Então, olá, boa tarde, Diene. A Renata acabou de entrar. Renata, Olá. onde você está? O- Olá. Eu acho que a sua câmera está virada ao contrário. Vê se ela Espera aí. Ai, ai. Deu certo? deve estar dando. Calma aí, a sua conexão, como é que ela tá? Aqui tá, eu tô aparecendo aqui para mim. Então, daqui a pouco vai aparecer aqui para mim também. Vamos ver. Oh, oh. Espera lá. Enquanto isso, o pessoal está entrando. Foi? Bom, tá bem. Eu não sei se talvez seja bom você sair e entrar de novo, mas pelo menos para mim aqui tá bem devagar. Eu não sei se pro pessoal também. Aí, pronto. Agora sim. Agora eu Deu estou vendo certo. você. Exato. Agora sim. Muito bom. Ótimo. Legal demais. Tá bom. Bom, vamos dar uma boa tarde a todo mundo. Já tem bastante gente com a gente já. Estamos aí nos nossos 50 amigos participantes Que juntos da bom. nossa live. Vai ficar gravada para o pessoal assistir depois. Mas deixa eu só fazer uma breve introdução. Depois eu faço uma breve apresentação da Renata, bem breve, porque ela vai se apresentar também. E aproveito também para me apresentar. Eu sou o pastor Alexandre Mendes, o Sacha, um dos pastores da Igreja Batista Maranata e também apoiador, contribuidor aí do Ministério Singular, da Conferência Singular. Os singular são solteiros, viúvos e divorciados acima de 30 anos, que nós temos servido já há alguns anos, estamos indo para a nossa sexta conferência, apoiando, equipando, encorajando esse grupo muito especial, e que, via de regra, graças a Deus isso não é real em todas as igrejas, mas em muitas igrejas acaba sendo esquecido. Talvez não tanto de forma nenhuma maldosa, mas por ter uma condição singular diante daquilo que é colocado, né, da família padrão, conservadora e etc. Né? Então, se você ainda não segue o perfil da conferência, deixa eu desafiar você a procurar Conferência Singular, é o perfil que a Renata está usando para esse bate-papo aqui, e você segue e fica ligado com as novidades da Conferência Singular, que está chegando, estamos nos preparando para um tempo muito especial no mês de setembro, no primeiro final de semana de setembro. Então, feita essa breve introdução, estou aqui com a Renata, a irmã em Cristo, grande amiga, também membro da Igreja Batista Amém. Maranata, trabalha com uma porção de coisas, tem a mão numa porção de coisas, em que Deus tem dado Amém. dons muito especiais no ensino e também um carisma sensacional. E eu vou convidar você então, Renata, para dar uma breve introdução de quem você é, o que você faz, e aí a gente mergulha no nosso papo de hoje. Alô? Agora sim.
Deu uma travada de novo. Ok, tá bom. Eu sou Renata, sou uma ovelhinha salva por Cristo. Atualmente eu sirvo a Igreja Batista Maranata, sirvo com discipulado, aconselhamento bíblico, trabalho num ministério cristão, onde eu trabalho na parte editorial, num blog cristão, que é o Voltemos ao Evangelho, onde eu faço editorial feminino. Enfim, vida de ovelha. Muito bom. E Renata, você é singular também, correto? Sim, singular também, correto. Então tá bom. A Renata, ela é solteira, Gravando aqui. ela é solteira e tem servido ao Senhor com o seu tempo, encorajando inúmeras irmãs em Cristo a viver uma vida voltada para Cristo Jesus. Bom, a razão do nosso papo hoje, pessoal, é um dos temas que eu vejo que são cruciais para que a gente consiga servir de forma efetiva os singulares na igreja, que é quebrar alguns estereótipos que existem quando nós pensamos no singular. Se você pensar o grupo de singulares entre solteiros, divorciados ou viúvos, existem uma porção de coisas que são construídas ao redor da condição que, em parte, tem a ver com verdades, né? A questão de você ter uma vida sozinha, a questão de você ter uma circunstância sozinha, mas a partir daí existem distorções estereotipadas de que estar só é uma circunstância, não, uma identidade. E nós vamos bater um papo hoje e tentar quebrar alguns desses estereótipos que têm sido um empecilho para servir bem este grupo e este grupo estar efetivamente integrado na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Renata, conta um pouquinho pra gente quais são os principais estereótipos na perspectiva de uma mulher cristã singular que você observa e como que a gente pode pensar junto para quebrá-los. E, aliás, inclusive, né, alguns dos aspectos que nós vamos tratar agora no próximo sábado, dia 11, vem, inclusive, para fundamentar uma boa defesa bíblica, uma boa resposta bíblica a esses estereótipos. Então, vamos lá. Fala um pouquinho dos principais estereótipos que você percebe na vida da mulher cristã singular. Você tá aí ainda? Eu não sei se só... caiu. Eu vou ver se eu consigo colocar a Renata de volta. Você tá aí, Renata? Calma aí que ela caiu, pessoal. Vamos mandar aqui um... Oi? Alô? Oi. Oi, oi, oi. Oi. Foi? Pronto. Foi. Então, acho que assim, o que a gente vê de estereótipo é assim, a mulher passa de uma certa idade, as pessoas começam a falar, nossa, antigamente falavam que a gente ficava para titia, né? Mas hoje tem assim aquela coisa assim, essas pessoas são difíceis de conviver porque ainda estão sozinhas, ou elas são muito centradas em si mesmas, ou são murmuradoras, ou enfim, elas têm alguma coisa, ou não têm alguma coisa, que fazem com que elas estejam sozinhas, né? Então, acho que esse é o maior estereótipo, assim, são pessoas diferentes, estranhas, né? E isso é uma coisa que acho que é a primeira coisa que eu gostaria de quebrar, assim, né? Porque acho que somos todos estranhos. Exato. Eu acho que isso que você falou agora toca num ponto muito importante, né? Porque trata-se de análises extremamente superficiais, numa intuição construída ao longo de experiências, mas que não leva em consideração a perspectiva do coração, né? Quem não é estranho? Tem muita gente difícil de conviver casada, tem muita gente murmuradora casada, tem muita gente amarga com a vida casada, né? E tem muita gente que goza de um relacionamento excepcional com Jesus Cristo, solteira,
e que transpira Jesus por onde elas passam, né? Então não pode ser uma Exato. análise superficial, estereotipada. Legal. Uhum, isso. Então, e eu acho que assim, né, eu tenho bons exemplos, né, a Amy Carmichael, que foi uma solteira e foi mãe, né, de um orfanato inteiro de meninos e Uhum. meninas e quebrou estigmas na época dela de mulher não pode criar filhos homens sozinhos, né, a missão não concordava muito com isso. Tivemos a Nancy DeMoss, então também teve um ministério, enfim. É isso que a gente tem que pensar. E eu não sei os homens aí, pastor, Uhum. Sim, o os homem, solteiros. e igualmente tem estereótipos também, né? O homem começa a Aham, demorar para casar, né? Existem coisas que podem estar se passando no coração, sem dúvida alguma, mas sim. existem também estereótipos, alguns inclusive que começam a entrar por um caminho, um questionamento da sexualidade, e etc, né? E tudo isso precisa ser investigado biblicamente, considerado amorosamente, ao invés de simplesmente fazermos uma análise estereotipada, né? Por trás de cada Sim. vida, cada estado civil tem uma história. Acho que talvez a melhor forma da gente considerar essas questões, sem cair num estereótipo e sem considerar questões envolvidas das mais diversas, é conhecer a história de pessoas. E aí entra um problema Exato. talvez um pouco mais estrutural, de que nós estamos perdendo a habilidade de criar relacionamentos significativos, de conexões profundas que levam em consideração a história das pessoas, né? Eu acho que até esse meio digital, ao mesmo tempo que proporciona muita comunicação, Uhum, acaba que você não cria esse vínculo mais profundo com as pessoas, né? Você fica sempre nessa coisa superficial. Até porque, como a comunicação é rápida, né, nesse meio, você não tem tempo de, mas quem é você? Da onde você veio? O que você fez? Por que você está assim hoje, né? uhum, Aí fica. uhum. E Tá bom. então, aí também eu vejo assim que as faixas etárias também têm alguns estereótipos por faixa Uhum. etária. Não sei se você consegue ver isso também, né? Sim. Por exemplo, a mulher na faixa dos 30, ela tem, assim, o que pensam dela. Uhum. Tá. Renata, Sim. alô, Renata? Tá Oi, travando oi, oi. bastante. O seu tá bem travado. Eu acho que a gente Aham. precisa começar de novo. Tem como você sair e voltar? Vamos ver se melhora para a gente retomar o assunto. A gente está na faixa etária dos 30, tá certo? Pessoal, eu vou ver se eu consigo colocá-la de volta, porque agora que a gente está entrando nos aspectos bem interessantes aqui, travou dela. Deixa eu ver se.
Vamos aguardando aqui. Mas, pessoal, enquanto a Renata está voltando, deixa eu só dizer para você o que vai acontecer essa semana, se Deus assim permitir, no próximo dia 11 de junho, no sábado, a partir das 16 horas, nas dependências da Igreja Batista Maranata, vai acontecer a pré-conferência singular. Renata e eu vamos desenvolver temas referentes à identidade em Cristo. Nós vamos dar o nosso esquenta aqui para a conferência singular, que acontece no primeiro final de semana de setembro. Então você fique ligado com relação a essas programações, acessa aí, segue o nosso perfil que você do Conferência Singular para você ficar por dentro do que acontece. Vamos ver se agora a gente consegue aqui bater o nosso papo com a Renata. Agora sim, melhorou, será? Ainda está travando. Você está usando Wi-Fi, você está usando dados? Alô? Agora parece que ficou melhor. Oi? Ficou melhor. Ficou? Pus no 4G. Vamos ver se dá certo. Aí sim. Agora sim. Legal demais. Ai, ai. Renata, fala um pouco do estereótipo, então, da faixa dos 30 anos. Da faixa dos 30 anos. Estereótipos comuns. Então, comum é assim, as pessoas veem assim, a pessoa de 30 não casou ainda, a mulher de 30, né? Aí as pessoas olham para aquela mulher de 30 e pensam assim, nossa, não casou, porque será que ela está muito interessada em estudar um pouco mais? Ou ela é muito centrada nela mesma? Não, será que não tem um namorado ainda? Não tem, porque, Uhum, o que será que ela tem? Ou o que será que ela não tem, que ela ainda não está namorando? Né? uhum, E a mulher solteira nessa faixa de 30 um pouquinho mais, ela já começa a ter aquela síndrome biológica, né? Daqui a pouco eu não posso mais ter filho. Então, uhum, assim, ou ela desiste, eu não quero mais casar, porque agora já está ficando tarde, estou chegando no meu limite. Ou ela fica num desespero de quero casar, então ela vai olhar para um crente, vai falar: esse homem é crente, eu quero casar com ele, porque ele é crente, vai dar tudo certo e eu quero ter filhos, família e tal. Então tem essa outra, a parte feminina aí, né, que eu vejo assim que tem os dois lados. A mulher uhum. que demora um pouco mais para casar mesmo, porque o mundo hoje proporciona muitas atividades, né, que as mulheres querem participar, né, e acabam deixando para um pouco depois, casar, ter filhos e tal. Então tem muitos motivos, mas a mulher é vista como ela está preocupada com outras coisas ou ela está muito desesperada para casar. Tem os dois lados aí da moeda. Sim. E você falou não só de quando o relógio biológico, né, vai no seu tic-tac, no seu ritmo, né? A mulher acaba, ó, tá ali, tem um crente ali, eu vou casar, né? Mas tristemente, às vezes nem é essa questão, né? É simplesmente eu preciso casar, custe o que custar, crente ou não, eu preciso arrumar um marido, né? E muitas Aham. histórias tristes são construídas assim, nessa pressão do relógio biológico, nessa pressão Uhum. de um desejo legítimo por casamento, mulheres que Sim. acabam se comprometendo com homens fora da vontade de Deus e descobrindo um caminho ainda mais amargo do que não ter um desejo satisfeito, né? E quando eu olho para isso, obviamente, né, é triste e um alerta, né, de que se Sim. nós não temos ajustados, né, um desejo maior de viver para o Senhor em qualquer circunstância, solteiro ou casado, vai dar ruim. Seja você solteiro ou Vai dar seja ruim. você casado, não é? Porque também é um Exatamente. estereótipo achar que o casado agora ele está tranquilo, não tem mais problemas, resolveu seu maior questão da vida. Isso não é verdade. Isso não é E verdade. tem, e tem uma coisa também que eu vejo, né, principalmente nas pessoas mais jovens, assim,
é que elas acham que estar casado resolve o problema da solidão. Isso é um grande ponto, né? E isso não é verdade, porque todas as pessoas casadas ou solteiras, elas vão ter um momento de solidão, né? Então, estar casado não quer dizer que você, vou estar acompanhado para a vida inteira. E eu também já ouvi mulheres falando assim, vou ter filhos, também nunca mais vou estar sozinha, porque vou ter filhos. Então, assim, essa não é uma realidade, né? Todos vamos ficar sozinhos em algum momento. E eu acho que a grande família espiritual que é o nosso consolo, tanto para os casados como para os solteiros, para os viúvos, enfim, que é essa família mesmo, que essa família não acaba, né? Ela está lá eternamente. Então, Oi, pode pode falar. falar, pastor. Pode falar. Não, e o que eu vejo assim, você toca numa questão, né, que aí entra aquela... Por que esses estereótipos se formam, né? Porque eles tocam em pontos de verdade, mas eles não abraçam toda a verdade. Então, quando nós vemos a criação do casamento lá em Gênesis capítulo 2, né, em uma resposta àquela solidão do homem, que não foi Adão que percebeu, foi Deus quem percebeu, né? Deus é que viu que Adão estava só e criou para ele uma esposa, né? Aquilo a gente não pode deixar de considerar que nós estávamos antes das distorções profundas que o pecado causou. A partir de Gênesis capítulo 3, todos os relacionamentos e tudo aquilo que foi criado foi profundamente afetado pelo pecado. Então, sim, casamento foi criado como uma resposta à solidão, mas a solidão não é causada apenas por um estado civil solteiro. E é aí que o pessoal se engana, porque eles pegam aspectos, né, da verdade, não consideram o todo, não consideram a história da redenção e as profundas transformações que o pecado trouxe, e que é o único capaz de revertê-las não é o seu estado civil, é Cristo Jesus. Se você não tiver isso resolvido, você vai continuar buscando respostas em algum aspecto da criação que só o Criador pode dar. E aí dá muito ruim, dá muito ruim. Muito ruim. E a gente também vê que, assim, isso é uma cosmovisão que vem infiltrada, né, pela cultura. Que você vai casar e você vai ter uma família e você vai estar garantido, Feliz. assim, a sua Feliz. vida. Felizes para sempre, exatamente. É o nosso maior estereótipo esse, né? Que, inclusive, assim, é hollywoodiano isso, né? Felizes para sempre, né? Os romances de Hollywood, eles param exatamente ali, né? Onde o casal dá certo. Porque Exato. já está implícito que dali para frente, felizes para sempre, né? Não vai ter nenhum problema e etc. E aí vem a vida de verdade, né? Aí vem a vida que Hollywood não mostra e que é a vida verdadeira, de conflitos, de dificuldades no casamento e etc, né? Eu ainda afirmo, né? É muito bom, Deus o criou, mas olhar para isso, né? Numa perspectiva hollywoodiana é que dá aspirações, confecciona para nós, literalmente, ídolos no nosso coração, que se tornam extremamente perigosos para decisões que comprometem uma vida de santidade com o Senhor, né? Bom, esses são os 30 anos. Oi, fala. Não, esses ídolos, eles são tão sutis e infiltrados, né? Que eles são infiltrados até na igreja, né? Eu estava vendo uns stories aqui e uma menininha de 2 anos falando assim, eu vou casar com um príncipe. Então, assim, é infiltrado e a gente chama as meninas da igreja de princesas. Então, vai ficando tudo infiltrado na gente. A gente nem percebe, é uma coisa muito sutil, né? E a gente não percebe o pacote que está por trás disso também, né? Porque começa príncipe, começa princesa, e aí filha do rei, aí entra por esse caminho de que aí realmente... Tenho meus direitos e tal, enfim. E aí vai, e aí vai. E aí vai. E ladeira abaixo. Aí vai. É o futuro Asaf, né? Daqui a pouco, olha, foi inútil então eu ter seguido ao Senhor, porque olha aí, tá todo mundo casando e eu fiquei solteiro, né? Aí pronto, aí pronto. Enfim, esses são os 30 anos. Quais são algumas distinções que começam a aparecer na faixa dos seus 40 anos, beliscando ali os 50 anos que você enxerga da vida singular na perspectiva da mulher cristã? Então, eu vejo assim, né? A mulher de 40, quando ela está sozinha, se ela ainda é solteira, é bem provável que ela já tenha, assim,
investido mais na área profissional, né? Até talvez na área ministerial. Uhum. E muitas vezes isso pode... as pessoas olham e falam assim, nossa, ela investiu muito nessa área e então ficou... A vida afetiva ficou de fora. Mas eu vejo que, assim, às vezes a mulher já é separada, ela já tem filhos, geralmente os filhos ficam com as mães, e aí não é porque ela está sozinha, sem casar, que ela não está interessada em alguém, porque ela só está investindo na vida profissional. Mas é porque ela precisa, né, ter o trabalho para sustentar a casa, sustentar os filhos. Ela precisa estar mais inserida na igreja, porque é onde ela vai ter o apoio para sustentar os filhos, nutrir os filhos espiritualmente, né? Uhum. Então é uma questão de prioridades, eu vejo, né? Às vezes a mulher na faixa de 40, ela não recasou, ou ela ainda ou ela está sozinha, porque ela já está investindo em outras áreas da vida dela, porque já não tem mais aquele afã de preciso casar, preciso casar. Então ela já tem um investimento em outras áreas da vida com mais autenticidade, assim, né? Com mais tranquilidade. A coisa já acontece mais naturalmente, né? Uhum. Parece que a poeira já baixou e agora ela começa Isso. simplesmente a lutar para sobreviver e seguir, tocar a vida, se filhos envolvidos, existem preocupações Isso. adicionais. E aí a palavra que eu coloco e somo nisso, né, é a importância que uma comunidade de fé tem em casos assim, né? De Total. apoiar mães solteiras, de apoiar famílias, né? Que não seguem o padrão comum do casamento ou da família, marido, esposa, filhos, né? Mas que por circunstâncias fora do controle ou por circunstâncias resultado de N fatores, né? Precisam Exato. agora de um apoio no momento onde elas estão. Se for relacionado a decisões ruins tomadas no passado, nós temos resposta, é o Evangelho de Jesus Cristo. Se for em função de decisões tomadas e pecaminosas de um cônjuge que saiu, de um cônjuge que deixou, nós temos respostas. O Evangelho responde a pessoas que sofreram na mão de pessoas que pecaram, né? E se for simplesmente o fato de que nós vivemos num mundo caído, né? No caso de uma viuvez, onde o inesperado aconteceu e um dos cônjuges partiu antes do que nos era esperado ou desejado, aí sim nós também temos resposta, né? O Evangelho que produz essa comunidade de apoio para o singular, né? Muito bom, Renata. E é uma coisa interessante, pastor, que assim o vazio, né? Que as pessoas falam, eu sinto um vazio porque eu estou sozinha e tal. E quem vai preencher esse vazio é o Senhor, não tem outra resposta. Porque nada vai preencher o seu vazio. Não vai ser o sexo oposto que você vai se juntar a ele e vai preencher o seu vazio. E isso é um peso, né? Para outra pessoa, né? Eu tenho que preencher todos os quesitos daquela pessoa, todos os desejos, todos os anseios, para a vida ser maravilhosa. E não, né? A gente, tanto para casados como para solteiros, quem preenche é Cristo. Não tem como preencher esse vazio de outro jeito, né? E eu penso até que, assim, muitas pessoas ficam com esse peso muito grande de, eu tenho esse vazio, preciso ter alguém, justamente porque eu vejo como um chamado do Senhor. O Senhor já está chamando. É aquela prova que a gente falou no culto de ontem, né? Aquela prova que Deus põe, né? Que essa sensação de solidão, tal, que é isso. Eu vejo um chamado do Senhor. Olha, oi, estou aqui, sou eu que vou preencher a sua solidão. E aí a pessoa completa pode, com aquele vazio preenchido por Cristo, ela pode encontrar outra pessoa preenchida por Cristo também, né? E isso é interessante. Você levantou um ponto, Renata, agora também, que eu acho que é outro estereótipo também, né? E que é um estereótipo gospel, vamos supor assim, né? De que a pessoa singular, ela deve simplesmente buscar satisfação em Cristo e fim de papo, né? Bom, nós acabamos de dizer que é isso. Mas você arranhou uma superfície interessante que quebra um estereótipo gospel conservador, né? De que é ok para um singular
intencionalmente buscar de forma apropriada um casamento. Dadas as suas circunstâncias, e obviamente você que está nos ouvindo precisa de um acompanhamento pastoral, existem situações que são comuns do solteiro, viúvo e divorciado, e existem situações que são distintas entre os três grupos. E para considerar um próximo relacionamento, você precisa conversar com o seu pastor e entender quais são as condições bíblicas dentro daquilo que a sua comunidade de fé tem entendido sobre o próximo passo. Feito Verdade. isso, legítimo. É legítimo. Às vezes cria aquele estereótipo, até mesmo na nossa conferência singular a gente tem visto isso, né? Pessoas que têm resistência à conferência singular, porque só o fato de eu lá frequentar, eu vou assumir o quê? Que eu estou desesperada, que eu estou desesperado. Isso não é verdade. Isso não é verdade, né? É o propósito, inclusive, né, da nossa fundadora, saudosa Marilene, né? Marilene. Era um encontro de edificação cristã. E a gente precisa conversar sobre essas coisas com a leveza adequada e com a abertura madura para lidar com as questões do coração que estão lá. E simplesmente tentar silenciá-las com distrações não vai ajudar no longo prazo. Então é legítimo o desejo por casamento, é legítimo o desejo de buscar casamento, mas se você não faz isso satisfeito em Cristo, é que dá ruim, que é o alerta que a gente está dando. Exato. Você vai buscar na Exatamente. criação aquilo que só o Criador pode dar, e aí é o forfé só, né? Exatamente. Exatamente. 50, 60 anos ou mais, né? 50 ou mais, o que você colocaria aí de estereótipo? Bom, chegamos na minha faixa, né? Então eu posso dizer com propriedade agora. Então É vai assim, lá. uma coisa que sempre falam assim, né? Que mas você é muito independente, você é muito resolvida, não vai ter alguém para você assim, né? Você precisa ser mais independente. Mas aí a gente chega numa encruzilhada, né? Porque se eu sou sozinha, eu tenho que resolver tudo sozinha. Então eu preciso ser independente nesse sentido, né? De que eu não posso ficar esperando outra pessoa para resolver comigo as coisas, né? E assim, eu acho que também a pessoa nessa faixa 50, 60, ela está muito resolvida mesmo, assim, a vida já tem uma outra direção para ela, né? Você não está mais na fase de construir coisas, de acumular coisas, porque você já deve ter entrado numa estabilidade. Claro que tem, né, variações, enfim, mas é claro que eu acho que assim, existe até, tem, eu acho que dois tipos nessa faixa. Uma pessoa que pensa em ter alguém para compartilhar o fim da vida juntos, ajudar o reino juntos, né? Eu acho que tem, sim, isso. Mas também tem a mulher, já o homem, que já está com um ministério estruturado, já não fica mais pensando, o casamento já não é nem secundário, nem terciário. Já ficou lá, como é o poeira já, sabe? Já está lá para trás, porque ela já está com a vida focada na eternidade. A eternidade já está ali, assim, eu vejo isso, é a minha visão, né? Mas você não está mais olhando, vou formar uma família, vou construir bem, vou edificar bens para mim. Não, já é outra coisa. Então, você acaba focando mais nas coisas eternas. Não tem como você ficar olhando para as coisas da terra, tanto para as coisas da terra, né? Você olha mais para as coisas do céu. Então, é uma coisa meio que natural. E essa coisa de ser muito independente e tal, é porque a gente já está sozinha, a gente já criou, né, as virtudes necessárias para você viver sozinha, né? E é interessante, né? Estão colocando aqui no comentário, inclusive, a questão da influência do feminismo na independência da mulher. E a gente precisa fazer uma distinção aqui, né? De que, pelo menos o que eu enxergo da mensagem do feminismo é uma independência que busca uma autonomia nociva. Né? E não é disso que a gente está falando, né? O que nós estamos falando aqui são de circunstâncias que nos levam a ter que tomar reações, atitudes para conduzir uma vida digna, né? E aí entra essa independência no sentido de não estar vinculada a uma família, e então a mulher tem que criar os seus meios, tem que criar suas maneiras justamente aí dessa independência, né? Então, é um negócio
importante aí a gente ir trabalhando, né? Porque, de fato, o discurso feminista é um discurso forte, é um discurso que tem entrado, né, e turbinado mulheres numa direção equivocada. Por outro lado, nós temos que olhar para o inesperado. Quando o inesperado acontece, e agora, né? E agora nós precisamos servir pessoas, ajudá-las, né, a dar passos e ser quem elas precisam ser em Cristo Jesus, dentro de uma comunidade de fé, e aí as variáveis são inúmeras, né? Você pega, por exemplo, uma mulher singular com filhos, ela conta com uma comunidade onde seus filhos vão poder ver modelos de família. Graças a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Você pega uma singular em que foi solteira por toda a sua vida, ela foi construindo ao longo da sua caminhada etapas diferentes, onde ela aprendeu seu papel de mulher na comunidade de fé, aprendeu a servir e aprendeu a caminhar de um jeito que ela precisava se cuidar, né? Você pega uma mulher singular em que teve o inesperado no meio, ou um divórcio, né, inesperado, ou seja, uma viuvez inesperada, ela vai precisar aprender novas habilidades para continuar tocando sua vida, né? E tudo isso no contexto de uma comunidade de fé que nos protege de um discurso de feminismo independente, autônomo, e nos ajuda a entender como nós vamos continuar crescendo a imagem de Cristo em circunstâncias distintas. Até porque, pastor, eu vejo assim, a própria comunidade cristã, ela quebra essa coisa dessa independência, porque o corpo de Cristo, os dons, a gente está sempre servindo uns aos outros, né? Então, aquela coisa assim, muitas vezes as irmãs me procuram assim, quero fazer um discipulado com a senhora, tal. E assim, eu sou muito beneficiada pelos discipulados, porque eu sou muito cuidada pelas irmãs que eu faço discipulado. Eu sou cuidada, eu sou amada. Então, assim, é uma via de mão dupla maravilhosa, né? Quando às vezes a pessoa está muito em si mesmada e fala assim, não, mas agora eu não quero mais cuidar de ninguém, não quero mais tal. Mas, assim, eu vejo essa comunidade cristã de fazer grupos de leitura, de estarmos na igreja, nos pequenos grupos, na convivência mesmo, né? É uma coisa, é uma interdependência, né? Não fica, a discipuladora é a que sabe tudo, que faz... Não, ao contrário, eu acho que é uma via maravilhosa de mão dupla, porque eu sempre peço ajuda para os universitários e universitárias. Então eu vejo assim que a gente tem alguma coisa que a experiência proporciona, né? Mas a gente aprende com a novidade, com o entusiasmo dos jovens. Então, assim, é maravilhoso a gente poder conectar, né, essas gerações de mulheres e as solteiras com as casadas, as jovens com as mais velhas, enfim, é tudo muito... muito perfeito, a mão de Deus é muito perfeita, né? Ele nos deu dons diferentes, em faixas etárias diferentes. E o que é sensacional do que você está descrevendo, Renata, essa é a rede de mutualidades uns aos outros, onde o cuidado da igreja acontece com a singular, com a mulher singular. Como, por exemplo, quando a gente vai lá para 1 Timóteo capítulo 5, nós vemos que o apóstolo Paulo faz aquela lista de cuidado das viúvas. E é interessante de que o apóstolo Paulo menciona de que não são todas que se enquadram no cuidado que deve vir da igreja. Ele fala assim, olha, tem um critério aqui. Tem um critério. E qual é o critério, né? Aí ele descreve, inclusive, colocando um parâmetro de idade, de que as viúvas mais novas, elas devem procurar, inclusive, elas não vão ser ajudadas, porque pode ser que lá na frente elas consigam um novo casamento, etc, etc, né? E as mais velhas, que não estão amparadas por uma família, essas são ajudadas pela igreja. As mais velhas que têm filhos, que os filhos cuidem. Aqueles que não cuidam são piores que os descrentes. Então, sem dúvida alguma, tarefa da igreja no cuidado, e o cuidado ele é diferente porque as circunstâncias são singulares. Os princípios estão lá. Como é que o cuidado acontece? Essa rede de relacionamento que você descreveu é um dos aspectos mais fascinantes que eu pessoalmente vejo do cuidado divino com o povo de Deus. Se dá por meio desses relacionamentos.
Eu, como pastor, fico assim, feliz, contente, surpreso, alegre, emocionado, quando eu escuto histórias de cuidado mútuo que sequer passaram no conhecimento dos pastores ou da liderança, porque os irmãos simplesmente se desprenderam, se desdobraram e ajudaram, né? E isso acontece demais no meio da igreja, Demais. deve Graças a Deus. acontecer no meio de uma igreja saudável, né? Então, sim, Uhum. é a igreja que cuida? É a igreja que cuida, não é? Então, é, é isso que a gente tem que levar sempre em consideração, o cuidado da igreja nesse processo aí, tá bom? Muito bem. Então, pastor, eu vejo também assim que às vezes tem um preconceito das pessoas com os solteiros também, com os separados, solteiros e Uhum, tal. Porque as pessoas pensam que, eu não sei, às vezes o próprio singular, por exemplo, eu vou dizer uma dificuldade que eu tenho. Às vezes eu penso assim, vou convidar um casal para ir almoçar em casa. Daí eu penso, nossa, mas eu vou ficar conversando com ela e ele vai conversar com quem? Porque no fim, assim, acaba que as mulheres acabam ficando aquela conversa mais feminina e tal, né? É claro que é um primeiro pensamento. Mas existe também o outro lado, né? Uma família vai convidar um singular, uma senhora, um senhor, um jovem, tal, para almoçar. uhum, E o que acontece, que eu acho bem interessante, é que essas pessoas podem ver que a família, você pode fazer parte da família, né? Eu tinha uma tia que era solteirona da família, a tia Rina, ela era tia do meu uhum. pai, na verdade. Mas ela era abraçada pela família, assim, era uma festa estar com ela, sabe? Então, eu sempre lembro dessas coisas, assim, que as pessoas precisam ser inseridas também, né? Os singulares precisam ser inseridos nas famílias, não só na grande comunidade da igreja, que eu acho que às vezes até os pastores têm um pouco de dificuldade de lidar com isso. Mas as famílias também têm que quebrar alguns estereótipos, assim, essa pessoa é sozinha, então melhor não trazer em casa, porque talvez, né, ela se sinta estranha aqui e tal. Enfim, acho que tem circunstâncias e circunstâncias, né? Mas Com tem alguma certeza. coisa assim também. E o convite, né, e essa inserção está além do, puxa, você é solteiro, você não quer cuidar dos meus filhos para eu poder sair com o meu marido, né? Aí Isso. vem os Aham. estereótipos do tipo, ó, você não tem vida, então você faz, já que você não tem vida, né, você faça isso, 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 né? É, é. Então, é, é complicado isso, né? É bem complicado. Mas enfim, né? Mais alguma. De novo, pessoal, acho que se a gente fosse fazer um apanhado geral do que a gente está conversando aqui, existe uma visão muito equivocada sobre o singular no contexto das igrejas, né? Que nós precisamos aprender a enxergar com os óculos da verdade. Existem, além dos estereótipos, existem vidas e existem histórias. Acho que talvez Uhum. a melhor maneira da gente encarar é o seguinte: olha, são vidas, são histórias. Não coloque Isso. pessoas em cima de rótulos, não pessoa. E eu sei que às vezes esses rótulos eles são criados por intuições, por histórias passadas ou experiências que você teve, mas uma única experiência é muito cruel você simplesmente impor sobre alguém por causa do seu estado civil, do seu momento de Uhum. vida. Isso a gente precisa quebrar como igreja. Os singulares precisam quebrar certos estereótipos também, né? Os seus receios de falar sobre o assunto, ou até mesmo pedir orações sobre anseios, né? E aí, de novo, a gente entra num assunto muito mais complexo, né? Com relação a convívio de igreja, né? E Sim. dito isso, né? Vamos aprender mais da palavra de Deus, né? De que eu achei muito legal como você colocou, Renata, no começo, né? Somos todos estranhos, né? Do Somos nosso todos jeito, estranhos. na nossa circunstância, quem não é esquisito que atire a primeira pedra, né? Quem não é difícil que Isso. atira a primeira pedra. Então nós vamos aprender a caminhar nessa direção, né? E a conferência singular, ela surge como uma tentativa de resposta, de encorajamento a um grupo singular que tem crescido e nós não sabemos exatamente como ministrar a eles, né? E em parte porque a gente ficou preso em estereótipos. Quando o Isso. evangelho do Senhor Jesus Cristo vem e quando divide em categorias de pessoas, raramente o faz em estado civil e categorias etárias. Na abundante
aparição é condição espiritual. E nesse sentido, estamos em casa. Então nós precisamos aprender a lidar com decepções, nós precisamos aprender a lidar com amarguras, nós precisamos aprender a lidar com ira, ansiedade, e isso é comum a todos nós. E aí Jesus Cristo nos une e nos coloca numa comunidade. Amém. Acho que assim, uma última coisa que eu estou aqui lembrando, que fica também, é assim, que quando uma mulher solteira ou um homem solteiro se aproxima de uma outra pessoa solteira, sempre fica assim, ele está se aproximando porque já quer alguma coisa, né? E às vezes não, né? A pessoa tem uma afinidade com você, ela quer conversar, tem uma afinidade, algum ponto em comum, né? Além do evangelho, mas às vezes tem, gosta de leitura, poxa, o que você está lendo? Que música que você está ouvindo? Pô, que legal, não conhecia essa música. Enfim, então assim, também quebrar essa coisa assim de que, eu sou mulher, não posso me aproximar de um homem solteiro, porque o que ele vai achar disso? Porque eu estou me aproximando dele, porque ele é solteiro, já vai achar que eu quero... Eu acho que isso daí também é uma coisa que a gente tem que quebrar, primeiro no nosso coração, né? E assim, a gente não precisa ser, assim, uma coisa escrachada, né? Mas pode ser uma coisa bem definida, né? Podemos ser amigos, podemos conversar, né? Não vejo problema nisso, né? É isso aí. Né? E aí nós vamos caminhando, né, em direção a ser essa comunidade que o que nos caracteriza são as marcas de Cristo Jesus, né? O que nos caracteriza é ser esse veículo onde o evangelho é proclamado, né? Eu estou vendo alguns dos comentários, a Bia colocou justamente a questão do fato das igrejas serem divididas, né, em faixas etárias, etc. Beatriz, um dos livros que me ajudou bastante a pensar sobre isso, né, e interagir com a nossa realidade é o Comunidade Cativante, da editora Fiel. Esse livro ele é fascinante porque ele é muito ele é completamente entregue à realidade de uma comunidade diversa. E com sabedoria, discernindo algumas oportunidades que surgem para grupos específicos, né? Então, quando você olha, por exemplo, Tito capítulo 2, é onde a gente tem algumas referências etárias, né? 1 Timóteo capítulo 5, ou Efésios capítulo 5 e 6, Colossenses 3, são as poucas referências, pelo menos no Novo Testamento, em que nós temos grupos etários, né? E o grande restante se trata de uma comunidade diversa, o corpo de Cristo como um todo. E ajuda a gente a pensar como extrair oportunidades, reunindo o grupo singular, por exemplo, como extrair oportunidades com relação a grupo de jovens, sem torná-los um ministério ou sem torná-los um grupo independente da igreja local, o que seria extremamente danoso, né? A diversidade ela é super importante, mas para oportunidades específicas, e agora digo eu, né, apenas no aspecto prático, de como nós tratamos perguntas que são singulares a um grupo que faz parte do corpo de Cristo, né? Então, Comunidade Cativante é um livro importante nessa leitura, nesse pensamento, e que nos ajuda a começar a pensar, então, o ministério singular, a conferência singular, de uma forma bem inteligente e bíblica, né? Então a Beatriz colocou aí, o problema é quando o grupo se torna independente, com certeza, né? Quando eu estava trabalhando com jovens, alguns sinais, Beatriz, que ajudavam a gente era o seguinte: olha, se o grupo de jovens frequenta o sábado com entusiasmo e não o domingo, é um problema. Se o grupo de jovens serve uns aos outros, mas não o restante da igreja, é um problema. E nós começamos a pensar alguns parâmetros práticos que nos ajudavam a entender quais são oportunidades para servir o jovem sem desligá-lo da igreja local. O mesmo deve ser feito com os singulares. Existem momentos, sim, e aliás quem abriu meus olhos para isso foi a Marilene, né? Quando ela vinha comentar certas aplicações de sermões ou pregações, e eu olhava para ela e falava assim, puxa, ela realmente enxerga a partir de uma perspectiva diferente. Enxergamos as mesmas coisas, mas a partir de uma perspectiva diferente, né? Então esse é o nosso chamado, esse é o nosso clamor aqui, né? Para que vocês reflitam sobre esses estereótipos, que a gente quebre-os com verdade, aproveite as oportunidades e cresçamos então como corpo de Cristo em nossa diversidade. Isso.
Certo? Excelente, pastor. Excelente. Muito legal. Para a gente encerrar, pessoal, dia 11 de junho, próximo sábado, na Igreja Batista Maranata, a partir das 16 horas, Renata e eu estaremos lá para ministrar a palavra de Deus. Nós vamos trabalhar a questão da nossa identidade, vamos olhar para o que a palavra de Deus nos diz sobre identidade. Nós vamos ter aí 2 momentos distintos, vamos ter um coffee break e nós vamos estar lá refletindo juntos sobre o que a palavra de Deus diz, quem nós somos, quem você é. Não tem a ver com o seu estado civil. Amém? Receba. Amém. Tem a ver com pastor. Tem a ver com o que Cristo fez por você. E na primeiro final de semana de setembro, nos dias 3 e 4, 2, 3 e 4 de setembro, nós vamos estar na Conferência Singular em Águas de Lindóia. E você precisa estar lá. Tem gente do Brasil todo. Eu fiquei espantado. Semana passada eu estava em Manaus. Uma pessoa me procurou e falou assim, olha, eu vou. Estava no Rio de Janeiro, uma pessoa me procurou e falou, eu vou. Eu falei assim, puxa, nós vamos ter gente do Brasil todo lá. E sabe-se lá onde Deus vai levar tudo isso. Amém? Bênção. Amém. Muito legal, pessoal. Deus abençoe o restante da sua tarde. E vai ficar gravado, me perguntaram se vai ficar gravado, eu vou postar no meu perfil. Siga Conferência Singular. Siga Renata Gandolfo. Renata também tem se dedicado a trazer bastante a palavra de Deus para mulheres. E, enfim, esperamos apenas ser bênção para você. Pastor, muito obrigada pela sua disposição, disponibilidade de servir aí o corpo de Cristo e os singulares. Amém. Amém. Um abraço. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.